Olá, gente. Meu nome é Elisa de Jesus. Esse aqui é meu canal no YouTube sobre expansão da consciência. Hoje eu vim gravar um vídeo aqui sem roteiro, né? Apenas falando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, da minha jornada, né? De expansão da consciência, como que tudo começou, por que que eu criei esse canal, né? Então, vou tentar resumir aqui. Tudo começou no ano de 2016, no meu processo de autoconhecimento e autotransformação, quando eu comecei a ler os livros, né? Eu comecei a ler muitos livros, eu comecei a participar de palestras de desenvolvimento pessoal, comecei a fazer curso em 2017. Aí em 2018 eu fiz uma formação em coaching. Aí eu entrei em um processo profundo de autoconhecimento, né? Eu estudei bastante, tinha que ler muitos livros naquela época, eu li muitos livros mesmo. Foi um processo bem profundo. E aí naquela época eu comecei a criar conteúdo no Instagram, dando dicas de livros, eu compartilhava os livros que eu lia e tal. E achei que eu fosse trabalhar, né, nessa área de coaching, mas naquele momento eu não me sentia preparada, foi mais mesmo para o meu autodesenvolvimento. E aí passou, né? E aí eu tinha um sonho, aí chegou 2019, eu sempre tive um sonho de explorar o mundo, eu sempre senti um chamado, sabe, de ir pro mundo. Desde nova eu falava que queria fazer intercâmbio, que queria morar fora, que queria conhecer o mundo. Meu sonho era conhecer outros países, novas culturas, novas pessoas. E aí eu me inscrevi, né, para trabalhar em navio de cruzeiro. Participei de uma seleção que não foi fácil, eu participei 4 anos consecutivos e apenas em 2000 e... Aí eu passei em 2019, né, eu comecei a aplicar em 2016, em 2019 eu passei, e aí quando eu consegui passar em tudo, em todas as etapas, veio a pandemia, explodiu, e aí meu processo foi cancelado, né, os embarques, os navios pararam, e aí eu tive que esperar mais um ano, e aí somente em 2021 eu consegui realizar esse sonho de trabalhar em navio de cruzeiro. E aí eu fui, né? Chegou o meu momento de explorar o mundo. Em 2021 eu comecei a trabalhar a bordo, e aí eu fiquei 3 anos no navio. Eu fiz 4 contratos de 6 meses cada, né? E mais, eu ficava 6 meses a bordo e 2 meses em terra de férias no Brasil. Aí eu realizei esse meu sonho, conheci tipo muitos países, muitos lugares mesmo. Só que com o decorrer do tempo, né, o primeiro contrato ali, eu estava tipo super empolgada. Apesar de ainda estar na pandemia, o navio ficou parado ainda um bom tempo, uns 3 meses. E aquilo me gerava muita ansiedade, sabe? Porque eu queria conhecer os lugares, eu queria viajar. E aí no outro ano, em 2022, já estava viajando, já estava navegando. Em 2023, essa rotina ela começou a me cansar, começou a me gerar muita ansiedade, né? Era muito cansativo, eu trabalhava tipo 6 meses sem nenhum dia de folga, 12 horas por dia, sobre pressão, era uma loucura. Assim, só quem trabalha a bordo mesmo sabe como que é a nossa rotina, é muito cansativa, é exaustivo mentalmente, fisicamente, sabe? Mas eu tava ali realizando meus sonhos, conhecendo os lugares e eu fui muito feliz, eu sou muito grata a esse trabalho, só que realmente é muito desgastante e aí foi chegando um momento que não tava mais fazendo sentido, sabe? Já não tinha mais aquele, sabe, ai, parava num lugar, é só mais um país, ou então, tipo, em lugares que já tinha sido meu sonho, por exemplo, na Grécia, só que já tinha ido tantas vezes lá, né, porque o navio vai e volta e a gente passa muitas vezes no mesmo lugar, já não tinha mais aquele brilho, aí eu fui desanimando, ficando cansada, e aí foi perdendo, sabe, o brilho, foi perdendo o sentido. E aí chegou um momento que eu falei, aí eu entrei numa crise, né, existencial, e aí eu percebi que aquilo já não ressoava mais, sabe, com a minha alma, já não estava mais fazendo sentido.
eu já tinha também recebido uma mensagem que aquele não era o meu caminho, então isso mexeu muito comigo. E aí quando foi em 2024, né, eu decidi que eu iria fazer o meu quarto e último contrato, né, no terceiro eu já estava decidida que não ia voltar mais, mas aí eu decidi voltar no quarto porque eu precisava de mais um dinheiro e eu também tinha um sonho de levar minha família, né, o navio ele ia passar pelo Brasil, ia passar aqui no Porto de Santos, que é aqui do lado de casa, e eu queria muito que a minha família conhecesse, né, como era a rotina, como era o navio, e eu realizei esse sonho, levei eles. E tinha mais um sonho também que o navio ia passar pela Antártida. E aí eu falei, nossa, tipo, nunca eu vou conseguir ir para a Antártida, né, se não for agora, né, uma expedição na Antártida é caríssimo. Aí eu fui 2 vezes para lá. Então eu meio que encerrei ali, né, as metas que eu queria com o navio, né? E, e aí, só que eu sentia um chamado que eu tinha que voltar pro Brasil, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Eu tava, tipo, totalmente perdida. E na verdade, eu nem queria voltar pro Brasil. Eu não queria voltar pro Brasil. E aí eu fiquei pensando várias coisas e tal, aí eu pensei, já que é o meu último contrato, já que eu vou voltar pro Brasil, então eu vou dar o check no meu bucket list, né? No meu dream list, na minha lista dos sonhos. E aí eu decidi fazer 2 cursos que eu queria fazer, que um era de yoga, né? Que eu tinha esse chamado, eu já praticava yoga há 4 anos, e o outro era o meu intercâmbio na Austrália. Aí eu comprei esses 2 cursos no meu último contrato, aí desembarquei, né? Finalizei meu último contrato, eu desembarquei e fui direto para Bali, fui estudar yoga lá em Bali, na Indonésia, porque eu tinha recebido uma mensagem que eu precisava ir para Bali, então eu uni as 2 coisas, né? Porque lá, como tem muito curso de yoga, de várias coisas assim, da linha holística, que eu gostava muito, eu queria muito conhecer aquele lugar e não tinha ido ainda. Aí eu fui para lá. Chegando em Bali, eu fiquei 2 meses, né? Um mês de imersão do meu curso de yoga e um mês explorando lá. Fui para fui para retiro de meditação e lá eu tive um despertar espiritual. Lá durante um retiro de meditação, eu tive a certeza, foi meu primeiro contato assim com o divino, que uma voz dentro de mim falou que eu tava no caminho certo. Tipo, eu tava toda perdida, não sabia o que ia ser da minha vida, eu tava literalmente desesperada, mas enfim, eu recebi uma mensagem de que eu tava fazendo a coisa certa, né? Saindo de Bali, eu tinha finalizado meu curso, eu arrumei um trabalho voluntário para dar aula de yoga lá na Tailândia, que também era um sonho meu de conhecer e eu nunca tinha ido lá, nem de navio. E aí eu apliquei para esse voluntariado, né? Eu fui aceita. E aí fui para lá 15 dias da aula de yoga em Bangkok. Fiquei em Bangkok esses 15 dias, depois eu fui para o norte da Tailândia estudar sobre meditação em um templo de monges budistas. Eu estava realmente com muita sede de conhecimento e aí lá eu aprendi muito sobre meditação, né? Que é uma coisa assim que eu falo muito, né? Eu medito todos os dias e depois desse curso eu passei a meditar mais ainda, mais tempo, né? E a ter mais consistência. Foi algo assim que mudou, né? A minha vida. De verdade, eu consegui acessar esse estado de presença mesmo, né? De estar no momento presente. E foi uma experiência muito incrível mesmo. Eu aprendi muito lá. Saindo da Tailândia, eu fui para Austrália fazer o meu intercâmbio. O meu intercâmbio, gente, ele era um sonho assim de adolescente, né? Na verdade, eu queria ter feito o intercâmbio antes de ir para o navio. A ideia era fazer o intercâmbio para melhorar o inglês para depois ir para o navio. Só que, tipo, eu não tinha dinheiro
né? Então eu meio que fiz o caminho meio que inverso. Acabou que eu consegui entrar, né? Estudei inglês aqui no Brasil mesmo, me preparei com professor particular e aí eu consegui entrar com o meu inglês me arrastando. Cheguei lá, quando eu cheguei lá eu não entendia nada. Nada, no primeiro mês sofri muito, fui com inglês me arrastando mesmo, aquele inglês quebrado, mas enfim, eu consegui e depois eu consegui realizar esse sonho de fazer um intercâmbio. Fiquei 6 meses na Austrália, estudando inglês. Eu gostei muito da Austrália, eu fiquei muito balançada, eu quase que fiquei morando lá, mas ainda, né, aquele chamado falando que eu precisava voltar para o Brasil, mas eu não sabia o que eu ia fazer aqui no Brasil. Mas enfim, Deus tocou no meu coração, eu senti esse chamado que tinha que voltar, e aí eu voltei pro Brasil, né? O ano passado, em 2025, tem um ano e pouco, né, que eu tô aqui. E aí voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, os primeiros 3 meses foi muito legal, né? Eu tava com muita saudade da minha família, eu queria conhecer meu sobrinho, eu queria ver meus amigos, então, sabe, foi aquele vucu-vucu assim no começo. Só que depois, gente, porque quando eu voltei pro Brasil, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais trabalhar na área da hotelaria, nessa área que eu trabalhava, né, de restaurante, no navio eu trabalhava no restaurante. E aqui antigamente eu trabalhava em um resort e eu não queria mais trabalhar nessa área, eu estava muito cansada, eu queria mesmo fazer algo diferente. E aí eu fui tentando fazer várias coisas diferentes. E como eu sou muito apaixonada por viagem, eu também fiz um curso de agente de viagens. Eu faço esse trabalho, né, em paralelo de emissão de passagens, de tudo que é relacionado ao pacote de viagens. Só que eu não consegui ainda desenvolver esse negócio, né? Então eu ficava procurando alguns trabalhos, sabe, diferente, não conseguia e acabei caindo num hotel novamente. E aí eu fui desanimando, até que veio um pico de depressão, né? Eu percebi que eu estava passando pela síndrome do retrocesso, né? Que é um sentimento de retroceder, que é uma síndrome que dá no imigrante. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui, bem lá no comecinho do canal. Bem na época que eu estava passando por isso, eu gravei esse vídeo ano passado. E dessa síndrome de retrocesso, que eu não estava conseguindo me readaptar no Brasil, né? Isso é uma síndrome que dá nos imigrantes que moram muito tempo fora e voltam para o Brasil. E acabei entrando num pico de depressão que foi bem profundo, assim, gente, foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus passou, graças a Deus mesmo, porque assim, eu tive uma experiência muito surreal, né, com Deus, quando eu estava nesse momento, e eu vou gravar o próximo vídeo só explicando sobre essa experiência, né, esse meu contato com o divino. E aí eu consegui, né, passar, as coisas foram se acalmando, eu fiquei trabalhando somente os finais de semana, com eventos, com esse negócio das viagens, e graças a Deus, né, o caminho ele foi se abrindo assim, né. Eu percebo que existem fases na nossa vida que a gente tem que passar, sabe, por esse deserto, e eu sinto que eu tava no deserto, e graças a Deus passou. Eu pedi muito, muito, muito para Deus, assim, para abrir, né, as portas, para me dar uma luz, eu queria muito trabalhar com algo que fizesse sentido, né, que tivesse propósito. Eu dei aula eu fiquei um tempo dando aula de yoga num estúdio aqui também, fez muito bem para mim, e é isso. E agora Deus acabou de abrir uma porta para mim, e eu estou indo agora para um novo ciclo, mais um recomeço, né? Eu já tive vários recomeços aqui no Brasil, na Austrália, em vários lugares que eu morei, e tá vindo aí uma nova temporada, um novo ciclo que está se iniciando.
vai ter muito conteúdo aqui, vai ter muito conteúdo legal. E eu espero que vocês gostem. Isso daí é um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha jornada. E foi por isso, né, que eu criei o canal. Eu vou explicar no próximo vídeo desse meu contato, dessa mensagem que eu recebi de Deus. E é isso, gente. Por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo com os detalhes.